no final do ano você vai ter uma figura parecida com esse 8. Claro que não é todo o planeta, você não pode fazer isso em Vênus, em Mercúrio também não ia dar certo. Mercúrio, o dia de Mercúrio é 80% a 90% do ano. O dia de Vênus é maior que o ano de Vênus. Ele leva mais tempo para dar uma volta ao redor de si mesmo do que para dar uma volta em volta do Sol. Então aí não ia. E também Vênus é pesado a nebulosidade lá é pesada, não ia dar para fazer isso. Mas isso aqui é importante pelo seguinte: se você tiver perdido e tiver esse conhecimento, você pode medir a sua posição na Terra, você pode medir a excentricidade do planeta, você pode medir a obliquidade da órbita do planeta, tudo através dessa figura, através desses pontos, essa corda, esse tamanho e esse tamanho. Né? Isso seria muito interessante a gente ter uma coisa específica só sobre isso, mas infelizmente eu vou deixar passar aí para pegar outros assuntos. Lentes gravitacionais, tá? Coisa que está se fotografando muito, Einstein previu isso. Ela acontece quando uma luz que está atrás de um objeto muito massivo, o Mário usou aqui essa palavra, massivo pode não estar na maioria dos dicionários, mas significa um objeto de massa muito grande. É para diferenciar de outras coisas, né? É um termo técnico utilizado. Então, por exemplo, alguma coisa que esteja, por exemplo, atrás dessa fonte, não precisa ser necessariamente essa estrela, um quasar ou uma galáxia. Ela está atrás e a luz dela vai ser defletida pelo campo gravitacional e ela aparece em outros lugares. Tá? Então é possível você ver um ponto que está atrás de uma galáxia virar um anel em volta da galáxia. Tá? Esse aqui, ó, por exemplo, esse objeto, por exemplo, é o mesmo. É o mesmo objeto, é uma galáxia que está lá atrás. Uma galáxia, ou sei lá, não me lembro direito o que é isso. Né? Ali também, ó, este objeto e este objeto é o mesmo. Tá? Ele percorreu caminhos diferentes aí. Eu tenho uma animação mais tarde para mostrar isso. O negócio de falar de OVNI aqui, né, a gente não pode deixar de falar sobre algumas coisas. Marte, por exemplo, teve aquela cara, isso aqui fica na planície de Sidônia, muito perto disso, dá para ir de carro, tá? Muito perto disso, se alguém conseguir respirar dentro do carro, dá para ir para umas pirâmides também. Pirâmides também que existem aqui, são formações naturais em planetas que existem vento. Hoje, se você vê o que acontece em Marte, é um negócio fantástico. Você acha que está cheio de ET lá. Mas se você compara com algumas partes desertas do planeta e compara a fotografia aérea também, você consegue entender os fenômenos. Existe, inclusive, uma coisa que parece ruína, quadradinha, de cidade, vista de cima, que acontece lá e acontece aqui também, e é explicado por fenômenos de corrosão por vento. Isso aqui, então, as duas fotos, aquela tirada nos anos 70 e uma tirada mais recentemente. Dá para notar aí, tranquilamente, que era um joguinho de luz, né, que aconteceu lá. O que não quer dizer que não tenha sido legal aquele filminho que fizeram baseado, né, no Planeta Vermelho, se não me engano, baseado nessa cara aí. Coisas de Marte. Aqui nós temos um coração, ó, um afundamento. Isso aqui é foto real. Não é montado, não. Então, temos um coração aqui. E olha o rap face aqui, ó, olhinho, olhinho, a boquinha, é uma cratera. Rap face. Né, a carinha feliz está lá em Marte. Falar um pouco sobre telescópios. A maioria, acho que dos campi aqui, compraram um Cassegrain ou não? Desse último aqui? Uma coisa assim, né? Então, ó, nós temos o newtoniano. O newtoniano, esses aqui são telescópios refletores, porque usam espelhos. Tá? A parte principal do telescópio é um refletor. Isso aqui, todo esse material fica disponível para vocês depois. Então, a luz
eu tenho então aqui a boca de entrada, a luz vem lá da estrela, entra por aqui, claro, tem algumas coisas que obturam, né, a luz, entra, bate nesse espelho, bate num outro espelhinho diagonal aqui e sai pelo lado. São aqueles telescópios compridos que você enxerga de lado e pelo lado de cima, né? São os newtonianos. Claro, daí tem vários né, variações dele. Daí tem o gregoriano, né, que ele bate aqui, ó, a luz vem e chega a inverter aqui, ó, tá vendo? A luz que bateu lá em cima vai bater desse lado da lente e volta, então ela chega a cruzar aqui. Acontece uma inversão diferente do que a gente está acostumado em astronomia, que sempre está tudo invertido. Aqui ele desinverte, né? Esse aqui eu não lembro, eu nunca vi um desse. E o Cassegrain é aquele que bate num espelho secundário menor ali na ponta e sai pelo meio do espelho primário. Tá? Isso aqui é um objeto circular, eu faço um furo aqui, então a luz vem, bate aqui, bate nesse espelho e sai por aqui. Tá? Esse é o Cassegrain simples, ele tem sérios problemas de croma, que é distorção de cor, que na próxima a gente pode ver aqui. Os telescópios refratores são aqueles cujo elemento principal funciona por refração, a luz tem que atravessar ele. Tá? Então é uma lente, ela é amplificada por efeito de refração, não de reflexão. E por causa desse problema, vocês lembram, porque a gente aprende lá no 2º grau, que um prisma pega a luz branca e separa. Tá? Cada fóton de cada energia, o físico gosta de falar de energia, os engenheiros gostam de falar de frequência. Tá? Cada frequência diferente vai ter um desvio diferente. Você pode olhar isso de maneira dentro da ciência da ótica ou de maneira quântica, as explicações são diferentes, mas é tudo o mesmo fenômeno. Aliás, a explicação quântica é muito mais bonitinha, bacaninha, né? Mas existe essa diferença. Ó. Quando a luz atravessa, a luz vermelha, ela é desviada menos, né, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, do que o outro. E daí eu coloco uma lente que eu faço o contrário. Então, toda lente principal, toda objetiva é a lente que está do lado do objeto que você está vendo. A ocular é a lente que está do lado do óculo, do olho, né, que você está utilizando ali para observar. Toda objetiva ela é dupla, ela é colada, antigamente com uma cola canadense, atualmente eu não tenho a menor ideia de como é feito isso tecnologicamente falando, né, mas são duas lentes coladas, duas lentes assim, sobrepostas coladas. Essa aqui, por exemplo, é como eu comecei há uns 30, 35 anos, ela já tinha uns 20 na época, tá? E eu deixei ela cair de uma rede e até hoje tem uma deformação na cola, a cola deu uma despregada, então ela dá uma deformação na imagem. Tá, os refratores híbridos. Esse aqui é o que mais interessa para a gente, porque é o que a gente tem. É o mais portátil que existe. Por que ele é portátil? Porque ele é pequenininho. Ó, opa, desculpa. A luz entra aqui, bate aqui, volta até aqui e vai chegar no foco aqui. Se você pegar essa distância, esta mais esta, isso tudo é o foco. Se você fizesse um newtoniano equivalente, o newtoniano seria dessa altura. Ele fica pequenininho. Então, é mais fácil de levar. Então, quando a gente fala em portátil, a gente fala de refletor e fala de Cassegrain. Esse aqui é Schmidt-Cassegrain porque ele tem uma correção. Essa placa corretora na frente, ela serve para corrigir aqueles mesmos problemas. Um raio, quando reflete, também tem problema da frequência, da cor. Cada cor reflete de um jeito diferente, né? Tanto que quando você olha para uma estrela
e tira ela do centro da sua imagem, você vê, em quase todos os sistemas é possível ver. É muito difícil ter um sistema perfeitinho. Mas você vê que um lado dela fica mais avermelhado, outro lado fica mais azulado, por causa dessa separação de cor que existe. Então, eles colocam uma lente na frente, aquilo que tem na frente do telescópio Schmidt-Cassegrain não é um vidro protetor, é uma lente corretora, para jogar a luz colorida no mesmo lugar, tá? Focar no mesmo lugar. Tá, focalizador, tal. Daí tem o Maksutov, né, por exemplo, que tem um menisco, é uma lente diferente aqui na frente. Tem espelho também. Aqui é quando ele está colado no próprio secundário. E qualquer coisa, depois a gente pode falar, se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica por aí, né? E amanhã nós temos uma reunião, pessoal das UTFs, que a gente vai falar sobre isso. Galáxias. Então, só algumas, por exemplo, em filme de ficção científica, a gente vê lá o herói que salvou a galáxia, ou salvou o universo, né? Por incrível que pareça, esses conceitos não estão certos na cabeça da maioria. Tá? Uma galáxia é um ajuntamento de estrelas. Aqui você vê, por exemplo, isso aqui é uma galáxia pequenininha orbitando uma galáxia grandona. Tá? Então, olha que interessante aqui. Eu tenho uma galáxia aqui que é a minha mão, eu posso ter uma outra galáxia tão pertinho dela quanto essa ponta do meu dedo. Aliás, ela pode estar atravessando a outra. Tá? E eu sempre achei interessante o seguinte problema, para o qual eu não tenho a resposta. Por que é que entre as galáxias, as distâncias relativas são tão menores do que entre as estrelas? Se eu tiver uma estrela do tamanho de uma bolinha de gude, na média, dentro de uma galáxia, a próxima estrela vai estar lá em Ponta Grossa, ou muito mais longe. Entende? Uma estrela desse tamanho, a próxima estrela vai estar muito mais longe. Então, a distância relativa em relação ao tamanho dela é muito, mas muito maior entre estrelas do que entre galáxias. Essa eu acho uma questão interessante, não consigo entender porque é assim. Essa aqui é a galáxia da Nuvem de Magalhães, fotografado pelo Diniz, que é um médico, o melhor fotógrafo do Brasil é um médico, né? A astronomia amadora tem advogado, eu sou engenheiro, né? É uma diversidade legal, né? Essa aqui é a galáxia Grande Nuvem de Magalhães, que é uma das duas galáxias grandes que orbitam em volta da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Sim, claro. No anterior aí, no slide anterior, essa nuvem de Magalhães ele fotografou com um telescópio de magnitude. Não, isso sem telescópio. Só apontando. Só apontando. Isso aí, no máximo, para você pegar ela inteira, você não pode aumentar mais de 60 vezes, 60 não, uma lente de 60 milímetros de máquina fotográfica. Mais do que isso, se você pegar uma de 100 ou 200 milímetros, o zoom é muito grande, você não pega ela inteira assim. Ela é grande. O Cruzeiro do Sul cabe assim dentro dela. Tá? Então, numa noite bem escura, o Cruzeiro do Sul está lá, ela está aqui. Ela está sempre adiante do Cruzeiro do Sul, né? Numa noite bem escura, em condições muito boas, ela é gigantesca. Você vê ela fácil. Né? E ela tá tão perto, um pouco mais longe que essa aqui. Né? Agora, e essa aí? Por exemplo, a gente conseguiria uma foto dessa? Se você pegou um 11, né? Conseguiria. Com muito cuidado, sem o chão tremer. A fotografia astronômica ela é uma coisa que tem que ser cuidadosa. A gente acha que não, mas você está apontando para uma região do céu, está muito longe, e você tem um campo muito pequeno. Por exemplo, para pegar a Lua inteira, você tem que usar os menores amplificações do telescópio, senão ela